Hoje é domingo, dia 21 de março de 2021. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será Novos Céus e Nova Terra. O nosso estudo de hoje está baseado em Isaías capítulo 65, versos 17 a 25. Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Precisamos entender que quando o texto base de hoje é um texto um pouco mais longo, eu vou deixar que você leia ele em casa, Isaías 65, versos 17 a 25, quando ele vai falar sobre os novos céus e nova terra, eles precisam ser compreendidos dentro de uma perspectiva correta. Precisamos analisar esse texto à luz do livro todo, daquilo que estudamos durante todo esse trimestre. Lembra comigo? Primeiro bloco de Isaías, do capítulo 1 até o capítulo 39. Isaías está mostrando quais são os problemas que as pessoas estão vivendo nos seus dias, quais são os pecados dos quais eles são culpados. Eles eram pessoas religiosas, mas não tinham compromisso com o Senhor Deus. Eles, além de praticar a religião judaica, eles ainda adoravam outras divindades. As pessoas haviam se afastado do caminho do Senhor, não tinham mais amor pelo seu semelhante, nem mais para com o seu Criador. Ele agora vai dizer, olha, como consequência disso tudo, o cativeiro da Babilônia vai acontecer. Na sequência, ele vai pular do período do cativeiro, ele não fala do cativeiro, como o cativeiro aconteceria, mas ele vai pular para o momento da restauração. A partir do capítulo 40 ele está falando da restauração. É quando o povo voltar. Aí ele vai dizer que o Messias, como o servo do Senhor, ele virá, que ele vai curar as pessoas, que ele vai libertar as pessoas, que ele vai pagar o preço pelos pecados das pessoas, que ele vai atrair as pessoas a Deus. E ao mesmo tempo que haveria uma restauração, que a luz brilharia num tempo de escuridão, que o Messias viria para trazer todo o processo de restauração que a nação precisaria. E há aqui uma promessa especial de que algo mudaria na própria estrutura das pessoas que fossem atraídas a Deus. Você precisa compreender que aqui é uma promessa para, primariamente falando, uma promessa para uma restauração que aconteceria com a nação de Judá quando eles voltassem no cativeiro. Se eles realmente aprendessem as lições que tinham que aprender, se permitissem que a vontade de Deus fosse uma realidade na vida deles, se permitissem que aquilo que era o propósito eterno pré-estabelecido para a nação acontecesse. Através de Isaías, ele está falando do que aconteceria em Jerusalém, no pós-cativeiro. O Messias chegaria, seria aceito pelas pessoas, e o que aconteceria com a nação? Ele vai dizer aqui, se você der uma olhada no primeiro parágrafo da lição de hoje, o texto está dizendo, olha, Deus prometeu uma nova criação. Eis que crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. O Senhor prometeu criar Jerusalém para regozijo, o seu povo para a alegria, capítulo 65, versos 8. Na cidade não haveria mais choro, Isaías 65, 19. As pessoas normalmente viveriam muito mais do que um século antes de poder morrer, Isaías 65, verso 20. As mesmas pessoas desfrutariam de suas obras e se alegrariam com seus filhos, Isaías 65, 21 a 23. Deus lhes responderia antes mesmo que clamassem, Isaías 65, 24. Você percebe que esses detalhes nos mostram que essas promessas eram endereçadas ao povo de Judá. Nós não podemos entender aqui, primariamente, que essa é apenas uma profecia com um teor escatológico, que aconteceria no final de todas as coisas, mas era uma profecia que estava endereçada diretamente a Judá, no pós-cativeiro. Como é que nós sabemos disso? Principalmente por um detalhe. O capítulo 65, verso 20, diz que aquele que morresse aos 100 anos seria considerado amaldiçoado, o que significa que haveria morte ainda nesse contexto. O Apocalipse 21 e 22, quando vão tratar da mesma temática, mas sob uma perspectiva escatológica, a morte já não existirá. Então, esse detalhe nos ajuda a entender que essa era uma promessa para o povo que aceitasse o Messias. O Messias, quando viesse e sofresse, recebesse a culpa pelos pecados, mas imagina uma nação que, ao invés de estar apontando para Cristo e dizendo, salvou a tanto, salve-se a si mesmo, desça da cruz e creremos em você. Imagina, por exemplo, o Messias
sendo agora abraçado pela nação, o sumo sacerdote chorando sobre a vítima que morria agora em favor da nação. Pastor, mas tinha que ter derramamento de sangue. Mas eu pergunto a você, no Getsemane não houve derramamento de sangue? O Messias, quando recebeu sobre si a culpa pelos pecados da humanidade, ele se esvaiu em sangue, enquanto grossas gotas de suor lhe corriam pela face. Compreende o que está acontecendo aqui? O sofrimento intenso que ele teve. Aliás, precisamos nos lembrar que não foi a cruz que matou Cristo Jesus. É tanto que quando a mensagem de que Cristo havia morrido chegou até Pilatos, ele ficou surpreso. E disse, como? Tão rápido? Às vezes a morte e crucificação chegava a durar 7, 8 dias. O indivíduo ia morrendo à míngua. Era uma morte terrível. E Jesus é crucificado às 9 da manhã, às 3 da tarde ele morre. Quando o centurião ele atravessa a lança no lado de Cristo Jesus, saiu sangue misturado com água. O sangue tinha coagulado. Alguns especialistas no assunto dizem que provavelmente o seu coração havia se partido por causa do intenso sofrimento psicológico que o peso dos pecados da humanidade haviam sido colocados sobre ele. O que significa que não havia necessidade da cruz para que Jesus Cristo tivesse que derramar o seu sangue pela humanidade. Então, o que o texto está dizendo aqui é, se o Messias vem, imagina aqui a cena. Ele vem, ele morre, ele ressuscita, ele governa durante um tempo junto com eles. Era essa a realidade que Deus queria. A violência já não faz parte mais da realidade da nação. É uma nação que está inteiramente voltada para Deus, o Senhor. Existe paz. É esse o contexto imediato do que está acontecendo aqui. Entretanto, no segundo parágrafo, aqui a gente vai encontrar, olha, até o momento, o texto apresenta uma imagem de uma vida que era uma vida com grande longevidade, uma vida tranquila na terra da promessa. Porém, embora as pessoas pudessem viver muito mais ali, porque aquele que morresse aos 100 anos, ele seria considerado um amaldiçoado, mas a morte ainda estaria dentro da realidade deles. Aonde estaria então a transformação radical que nós esperávamos dentro de um novo céu e de uma nova terra? O verso seguinte vai nos responder isso, em Isaías 65, 25, que diz, o lobo e o cordeiro pastarão juntos, o leão comerá palha como boi, pó será a comida da serpente. Não se fará mal, nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Aqui a gente precisa compreender. Eu achei muito interessante o parágrafo que o autor trouxe aqui na sequência, que ele diz, para que carnívoros como leões se tornem vegetarianos, é necessário muito mais do que aulas de culinária vegetariana. É necessário uma mudança de natureza. Então, aqui você encontra indícios da renovação final, escatológica que aconteceria. Então, a semelhança daquilo que vai acontecer em Mateus capítulo 24, por exemplo, quando Jesus ele vai misturar dois acontecimentos, lembra do que aconteceu lá em Mateus 24? Ele mistura algumas profecias relacionadas ao estabelecimento ao retorno de Cristo Jesus com a destruição de Jerusalém. Aqui no capítulo 65 e 66 você encontra o estabelecimento do povo pós-cativeiro que aceitasse a Cristo Jesus num reino de paz que aconteceria ainda aqui na terra, junto com a vinda do Messias, com, ao mesmo tempo, uma restauração final que aconteceria depois que o pecado fosse completamente extirpado da humanidade. Então aqui você encontra também a ideia de um mundo restaurado ao seu estado ideal, como ele era antes da introdução da morte, por meio do pecado que aconteceu lá no Éden. Então, Isaías 65, Deus vai apresentar a criação dos novos céus da nova terra como um processo, uma série de etapas que começaria com a recriação de Jerusalém, culminando com o quê? Com o retorno de Cristo Jesus e a restauração de todas as coisas após a destruição do pecado, da dor e do sofrimento. Então, esse capítulo é um capítulo muito rico, onde ele vai mostrar aqui a recriação não apenas do ser humano, não apenas das circunstâncias, não apenas de uma nação, mas da própria essência da criação que Deus havia feito aqui na Terra, porque o pecado não mexeu apenas com a essência humana, mexeu também com a criação de Deus, com os animais que foram criados, com a própria terra que passou a produzir cardos, espinhos, os animais se tornaram bravios. E você vai encontrar aqui promessas, o lobo habitará com o cordeiro, o leão comerá palha como o boi. Você percebe aqui nitidamente que
Esse estado de coisas é o estado que nós vamos encontrar na Terra renovada. Quando toda a rebelião tiver sido banida e destruída do nosso planeta. Então aqui você encontra profecias tanto relacionadas à restauração de Israel como nação no pós-cativeiro, como também a restauração final de todas as coisas numa perspectiva escatológica, depois do retorno de Cristo Jesus, com a destruição do pecado e do sofrimento, a recriação do novo céu e da nova terra, aonde habitam a justiça. Independente de qualquer coisa, eu gostaria de pedir a Deus para que Ele me preparasse para poder viver essa realidade. E eu te desafio a orar comigo, pedindo que você também possa passar por essa experiência. Ore comigo. Obrigado, Senhor, porque existem promessas para um novo céu e uma nova terra. É uma pena que Judá não cumpriu os pré-requisitos que o Senhor havia estabelecido para eles, e eles não conseguiram viver essa realidade de novo céu e nova terra na perspectiva do pós-exílio. Mas nós queremos viver essa realidade escatológica quando Cristo Jesus aqui voltar e colocar um ponto final na dor, no pecado, no sofrimento. Ajuda-nos hoje a tomarmos as decisões que nos permitirão viver isso, pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?